Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou muito, muito bem. Hoje, na nossa meditação de hoje, no nosso devocional, né, juntinhas de hoje, eu queria falar para vocês sobre Eliseu. Muitas pessoas conhecem, né, Elias, não Eliseu, mas acabam pensando que Eliseu foi meio que a sombra de Elias, quando na verdade Eliseu também fez várias coisas boas e nos ensina através da história dele muitas coisas boas. Talvez ele não seja muito conhecido, né? Porque eu escuto muito pouco se falar sobre Eliseu. Mas hoje nós iremos falar justamente sobre ele. Antes da gente começar a falar, eu vou orar, né? Pra gente poder meditar sobre ele. E aí sim, eu começo a conversar com vocês sobre aquilo que eu queria falar com vocês. Então vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia, obrigada pela vida dessas meninas, obrigado pela minha vida, que de verdade a gente venha voltar ao amor, que a gente venha ter temor ao Senhor, Jesus, e viver uma vida santa, que a gente não venha viver de aparências, que a gente venha ser verdadeiramente cristãos, Deus, que a gente venha saber o nosso chamado e escutar Ele, Senhor, vindo de Ti, que essa semana venha ser uma semana muito abençoada, que as meninas venham entender a Sua palavra, Jesus, e que através dessas meditaçõezinhas, esses devocionais rapidinhos, Jesus, que o Senhor venha conversar com elas, assim como está conversando conosco, comigo e com as outras meninas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, depois de orar, né? Amém. Deus é bom. Agora eu queria mostrar para vocês esse versículo que eu coloquei aí, que a primeira coisa que nós podemos relembrar, né, sobre a história de Eliseu é de que realmente não começa em nós. Sempre tem um motivo, sempre tem alguém precisando, sempre tem algo por trás, né? Eu já escutei um pastor dizendo que tem pessoas esperando, né, para serem salvas, esperando a gente acordar. Outras pessoas serem salvas esperando você acordar para o seu propósito, para o seu chamado. Então é sempre bom relembrar que não começa em nós. Começou, né, desde pequenininho na vida dele, mesmo ele não sabendo. O outro ponto que a gente pode perceber aqui é que Eliseu não estava parado, ele não estava de braços cruzados, esperando cair o sinal do céu ou Elias ir lá na casa dele e entregar a capa, né? Ele não estava parado, ele estava agindo, ele estava trabalhando, ele estava fazendo a função dele como ele sempre fazia. Então a primeira lição que a gente pode relembrar é: não comece em nós, desde o dia, né? Isso começa muito antes. Nós não devemos estar parados. Como eu já disse, tem um capítulo lá no meu livro que fala sobre as experiências intencionais. Eu acho que eu vou até pôr aqui para vocês lerem e entenderem mais um pouquinho sobre, né, de como é importante ajudar sempre, onde puder, para estar preparado para quando realmente for o seu chamado, né? Você ter aquelas experiências assim como aconteceu com José. O que nós podemos aprender mais, além de não, de que não comece em nós e de que nós não devemos estar parados? Que depois que Eliseu ele pegou a capa de Elias, ele reconheceu, ele sabia o que significava, então ele reconheceu que aquilo era mais importante do que todas as outras coisas. E ele disse para Elias se ele poderia ir, né, se despedir dos pais deles e tudo mais. E Elias aceitou, deixou ele ir. Bonitinho. Então, Eliseu foi. Gente, essa é uma passagem que pra mim passava muito despercebida. Até eu escutar falar sobre ela. Até eu escutar alguém me explicou sobre ela e aí ficou na minha cabeça. Porque realmente essa passagem de que ele queimou os bons e se comemorou e depois foi, passa muito despercebido. Você nem percebe, você já olha e já vê que ele só foca no que ele estava seguindo Elias antes dele ser arrebatado, né? Mas depois que alguém explicou essa passagem pra mim, fez muito sentido na minha cabeça. E realmente é como aquela passagem que diz, né? Quando a gente. Que o reino dos céus é como um homem que encontrou uma pérola e aí vendeu tudo e ficou com ela. Abriu mão de todas as outras coisas pra ficar com ela.
E foi justamente o que Eliseu fez. Ele deu tchau pro passado dele, ele deu tchau pros bois, pro arado. Ele fez uma grande festa, entre aspas, né? Uma comemoraçãozinha, e deu tchau para os pais dele, reconheceu que agora ele era uma nova pessoa, ele tinha o chamado para ser enviado agora, e agora ele estava indo, ele iria cumprir esse chamado, que era mais importante do que a vida velha que ele estava levando. Então, o que a gente pode aprender aqui com essa passagem? Deixar as coisas para trás, né? Deixar tudo aquilo que não convém mais no nosso futuro, não convém mais para o nosso chamado ser realizado para trás, assim como ele fez. Reconhecer que o reino de Deus é mais importante, é melhor. Reconhecer de que o Senhor Jesus, né, o que ele tem para nós, por mais que não seja coisas que o mundo acha bonito, como carro, casa, dinheiro, essas coisas assim, tem alguns chamados que tem isso para poder ajudar, né, a alcançar mais vidas, mas tem outros chamados que não tem isso, não tem essa participação dessas coisas. E reconhecer que esses chamados, eles são especiais também, porque vêm de Deus. Não é porque tem dinheiro envolvido, não é porque tem coisas materiais envolvidas que não são especiais, que não são boas, porque quando vem do Senhor Jesus é a melhor coisa do mundo, e é isso que a gente tem que reconhecer. Parar para pensar nos nossos chamados, que abrir mão das coisas que nós temos para poder realmente, né, dar o basta de voltar atrás, para justamente não voltar atrás. Ontem eu estava lendo sobre Êxodo, e eu estava lendo na passagem que eles estavam saindo do Egito. E aí tem uma parte que fala que Deus levou eles pelo caminho mais longo, porque se eles fossem pelo caminho mais curto, daria para eles voltarem, né? Quando eles soubessem que eles iam ter que guerrear, daria para eles voltarem e ser escravos no Egito. Então, aquela passagem fez muito sentido para mim, de que quando a gente está indo por um caminho curto e aí as coisas ficam ruins, a gente volta, né? Aí a gente faz como os discípulos fizeram, de voltar a pescar, de voltar para as velhas práticas, como se tudo tivesse acabado, né? Como se não tivesse mais nenhuma chance, nenhuma oportunidade no futuro. Mas o que aquele povo no deserto não sabia é que, indo pelo caminho mais longo, eles veriam um milagre muito grande, maior do que qualquer um daqueles já tinham visto, que era a abertura do Mar Vermelho, né? E aí, às vezes a gente pensa naquilo que a gente deixou para trás, mas acaba não se apegando naquilo que tem para frente, que é muito maior do que a gente deixou para trás. Então, que a outra liçãozinha que a gente aprende aqui é quão bom é deixar as coisas para trás, né? Parece bom aquilo que a gente está vivendo agora, parece muito cômodo para algumas pessoas não fazer isso, né? Mas é muito importante, e como mostra, né, as passagens, a passagem diz que a gente não é daqueles que retrocedem, e justamente é sobre isso, não retroceder. E depois, gente, que ele deixou tudo pra trás, ele viu coisas incríveis, tá? Claro, né? Meu Deus. E eu vi ontem eu vi um homem dizendo que ele fez 32 milagres. Eu não contei na Bíblia pra saber se era mesmo. Mas eu já vi também pessoas falando que ele já fez mais milagres do que os outros, né? Enfim. E, gente, a outra liçãozinha que eu quero passar pra vocês é que depois que ele não já vivenciou esses milagres mais, ele foi ser discípulo de Elias. O que isso mostra pra gente? Que nós temos que reconhecer que tem algo melhor para nós e irmos, mas não já achando que a gente é super poderoso, que a gente tem o poder, que a gente os melhores que os outros, que já pisou o pé na rua, pessoas vão cair, vão se... Não, a gente tem que ser como Eliseu foi, de reconhecer humildemente que nós precisamos de disciplina, nós precisamos passar, né, pelo processo, como a Mirly disse, e aprender humildemente com as pessoas que estão ali à nossa volta. Por isso que é tão importante, né, e a gente vai fazer um dia para a gente poder conversar com as outras pessoas dos seus chamados e aprender com eles. E aí compartilhar aqui no grupo. Então é importante ouvir as outras pessoas mais velhas, ter comunhão com outras pessoas mais velhas para viver o nosso próprio chamado. Porque se ninguém ensinar a gente não tem como fazer da forma certa, né? Porque a gente vai achando que já sabe de tudo, já tem todas as experiências suficientes, quando na verdade sempre tem mais para ensinar, sempre tem mais para aprender, né? É igual a palavra diz, de que a nossa
vida é conhecer a Cristo e torná-lo conhecido, então sempre tem mais para conhecer sobre Jesus, sempre tem mais para fazer outras pessoas conhecerem sobre ele também, porque ele é infinito. E aprender nunca é demais também, ainda mais quando é sobre o Senhor Jesus. Então, por último, eu queria falar para vocês que tem uma passagem lá na frente, né? Vou mandar aqui para vocês sobre eu não queria falar sobre todos, né, os versículos, mas uma que me chamou a atenção é essa daqui que eu vou mandar para vocês sobre essa fonte, né, que a água estava causando abortos para as pessoas, que aí sim, depois que Elias já tinha sido arrebatado, que ele recebeu a porção dobrada, enfim, Eliseu recebeu a porção dobrada, enfim, né, ele já estava como, né, profeta, exercendo seu papel. As pessoas foram falar para ele que a água estava causando aborto. E aí ele foi, pediu o punhadinho de sal lá e foi na fonte da água. E aí ele foi na fonte da nascente e colocou lá, né, os negocinhos, enfim. E aí a água ficou boa e voltou a, né, a ser boa, enfim, ficou boa de novo. E aí eu queria, com essa passagem, terminar o nosso estudo de hoje, nossa meditaçãozinha de hoje, de que sempre que tem algum problema, sempre que tem alguma coisa, né, a gente tem que ir na fonte. E a nossa fonte é Jesus. Eu também já ouvi muitas pessoas falarem que o ministério e o chamado são como se fosse um prêmio para elas, mas elas descartam a vida de oração, né? Que não é sobre Jesus dar alguma coisa para nós como se fosse nosso, porque não é nosso, é dele. Então, gente, eu queria frisar aqui para vocês sobre a nossa nascente, sobre a nossa fonte, que é Jesus, né? Por mais que pareça que não tem nada a ver a história de Eliseu com oração, eu queria pegar essa passagem e falar para vocês de que o ministério não é nosso, né? Nós não somos, nós não temos, não ganhamos os dons, os chamados, as coisas como prêmios, mas sim fruto do relacionamento com o Senhor. Por isso que eu queria frisar tanto para vocês todas essas liçõezinhas que nós podemos aprender com ele, mas dizer para vocês de que se não formos à fonte, orar, jejuar, ter comunhão, assim como a Bíblia disse, né? Se não estivermos preparados, realmente estarmos ligados com o Senhor antes de irmos, de fazermos qualquer coisa, de nada importa. E é isso, eu queria que vocês entendessem, que vocês meditassem sobre essas passagens, de que nossa vida de oração, ela é muito importante e ir na fonte é mais importante ainda, né? Que a fonte é o Senhor Jesus, porque quando o mal ele quer destruir alguma coisa, ele não tenta pelo lado de fora, ele tenta pelo lado de dentro, ele lança setas pelo lado de dentro. Então que antes de irmos, antes de querermos fazer alguma coisa, que a gente venha estar preparado pelo lado de dentro com o Senhor Jesus. Amém, crianças? Agora, meninas, a gente vai orar para encerrar. E aí eu vou mandar agora os versículos para vocês lerem. E agora vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa meditaçãozinha, que venha falar no coração das meninas, que venha ficar no nosso coração, Senhor Jesus, a sua palavra, que a gente não venha desistir do Senhor, mas realmente ter a vida firme em Ti, papai, reconhecendo que o Senhor é a fonte das nossas vidas e que sem você ser o centro não adianta de nada lutar e tentar fazer as coisas com a força do nosso braço. Em nome de Jesus, amém.